fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Bom, no Café com Política de hoje, uma roda de conversa, né, Thalita? Nós temos aqui convidados especiais, nosso bate-papo com os gestores. A gente recebe Ricardo Corrêa, gestor de Tempo em Brasília. Ei, Ricardo, bom dia pra você. Ei, bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, um prazer mais uma vez falar com vocês aí. Bom dia. E Guilherme Ibrahim, que tá aqui ao nosso lado, no estúdio da Super, aqui em Contagem, gestor de política de O Tempo. Ei, Guilherme, bom dia. Oi, Thalita, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Fernando Viola, que tá aqui também. Eu quase soltei Ronaldão aqui, porque ontem eu passei boa parte da manhã conversando com o nosso Ronaldão. A gente brincou aqui fora do ar. Então, bom dia, Fernando Viola. Por um triz, inclusive, por um triz, né? Por um triz. Exatamente. Agora aqui é quase uma edição do 3 sobre os 3 com a querida e vetusta presença. Vetusta é um termo que foi usado pela Soraya Tronic na entrevista que nos concedeu. A vetusta presença de Thalita Marinho, que tá ali não se aguentando de rir com essa expressão. Né? Considerando esse cenário, Rodrigo e Ricardo, podemos aprovar aqui uma resolução rápida de que Thalita vai ter que fazer um bate-pronto? É isso? É assim do Café com Política? Não precisa, não? Pelo amor de Deus, tudo bem. olha. Okay. Uma Já coisa fica oficializada como substituição, viu? Toda vez que não tiver alguém dos 3 sobre os 3, a gente bota a Thalita e tá tudo certo. Obrigada, Ricardo, obrigada. Eu já sei porque você tá falando isso. Quantos dias faltam para séries mesmo, Ricardo? Epa. Faltam 16 dias. Não avisou pra ele não, Guilherme? Que? 16 O dias. RH não mandou e-mail, não deve ter, o Ricardo não deve ter olhado o e-mail ainda agora pela manhã. Encerrando aqui o nosso bate-papo, Ricardo, dá aquela olhadinha lá, por gentileza. Tem um comunicado aí que chegou. Entra O pessoal lá passou no aqui rapidinho e avisou. lá. Mas coisa simples, tá? Olha o nosso grupo do podcast, que a gente já tem um PDF, inclusive, aqui comprovando tudo, tá? Ô, gente, mas vamos falar do que interessa realmente pro nosso ouvinte, para além das nossas piadas internas aqui, digamos assim, que é o resultado dessa eleição com Lula eleito presidente da República e a derrota de Jair Bolsonaro. Até agora temos um silêncio sepulcral do presidente da República, que, segundo disseram os auxiliares mais próximos, foi dormir por volta de 10 horas da noite sem querer conversar com absolutamente ninguém. Recebendo apenas o vice dele, Braga Neto. Exatamente. O que dizer? Vou começar por você, Guilherme, que ontem o Ricardo estava com a gente até tarde da noite aqui no nosso Super Apuração e a gente ainda não pôde ouvi-lo a respeito desse resultado. Como avaliar e como analisar, Guilherme, o resultado que temos hoje de um país também absolutamente dividido? Rodrigo, eu não esperava, para ser bem sincero com o nosso ouvinte, eu não esperava uma postura diferente do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente adotou, e o próprio presidente fez questão ao longo do tempo de emular quase tudo aquilo que Donald Trump e outros líderes do mesmo escopo político onde está inserido o presidente serviram de base, e repito, tentou emular o tempo inteiro as lógicas de operação, os discursos, a construção de um ideário de política de país baseado nisso. Eu não esperava uma postura diferente do presidente. Para a gente pegar um exemplo concreto, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi eleito vencendo Donald Trump nas últimas eleições americanas, o presidente demorou quase 40 dias para se manifestar, porque tinha ali um aliado do outro lado. Então, eu não espero, nem nunca esperei, depois de 4 anos de presidência de Jair Bolsonaro, né, quase 4 anos, que ele adote ritos que nós considerávamos pacificados entre presidentes anteriores da história democrática brasileira. Porque faz parte, inclusive, da construção que foi feita ao longo do tempo pelo presidente de ser o antissistema, de ser alguém diferente de todos os outros que compõem o espectro político brasileiro. É evidente que isso deixa alguma dúvida ou alguma dificuldade de interpretação do que pode pensar ou do que pode fazer o presidente da República daqui para frente, mas acho que também tivemos uma mensagem muito importante de países mundo afora e de instituições políticas brasileiras, de representantes dessas instituições. E até de aliados que reconheceram o resultado, né? E até de aliados. Deram muitas indicações ainda de contrariedade com o resultado, evidentemente por estarem apoiando o presidente Jair Bolsonaro na campanha de reeleição até então, mas que deixaram claro que, gente, faz parte, é a democracia. Quem teve mais votos venceu a eleição. Claro, é necessário se manter atento para as mensagens que serão deixadas pelo presidente daqui para frente. Mas não me parece fugir muito do script que eu imaginava para uma eventual vitória do ex-presidente Lula, agora presidente reeleito, que aconteceu. E você, Ricardo? Alô, Ricardo?
Acho que o Ricardo parece que deixou de nos ouvir, né? Aparentemente sim. Aparentemente o Ricardo não está nos ouvindo. Ricardo, você está nos ouvindo agora? Não, acho que perdemos mesmo o contato. Acho que perdemos o contato com ele. Vamos seguindo por aqui. Vamos entrar aqui na questão do Estado, Guilherme. A gente falava sobre uma postura talvez mais leve adotada, ou que nós tivemos a impressão, pelo menos, que o governador Romeu Zema teria adotado nessa última semana. E ontem, quando foi votar, já teria ali demonstrado o que seria, talvez, a postura se o resultado fosse aquele que foi concretizado. E falava, olha, independente do resultado, vou continuar lutando para que Minas avance, enfim. E o governador Romeu Zema, que logo após esse resultado já postou ali saudando o presidente Lula sobre a vitória dele na eleição. Queria que você comentasse sobre isso, assim, apesar do papel tão importante que teve e com a diminuição, sim, nos votos, a diferença nos votos entre Lula e Bolsonaro aqui no estado, mesmo que não tenha acontecido aquela virada que era esperada por parte da direita, mas ele mostrando ali que o caminho estaria livre para uma conversa entre o governo de Minas e o governo federal. A impressão que se tem, Thalita, quando eu li as mensagens imediatamente após a vitória do ex-presidente Lula, primeiro do vice Matheus Simões, depois institucionalmente da conta do governo de Minas Gerais, parabenizando o ex-presidente Lula pela vitória, e hoje pela manhã, ontem à noite, hoje pela manhã, a do governador Romeu Zema, me parecem que elas têm muito mais a ver com aquela ideia de colocar o primeiro pé fora do portal do bolsonarismo do segundo turno. O governador Romeu Zema soube se equilibrar muito bem durante a primeira parte da eleição em manter a distância de segurança que lhe era muito proveitosa. Dizer, olha, eu tenho ali alguma identificação com o presidente Bolsonaro, mas não é necessariamente automático que eu esteja com ele o tempo todo. E acho que ao fazer esse gesto de ontem, e de aliados do entorno também do governador Romeu Zema, aliás, os aliados um pouco mais verborrágicos ali, naquela ideia de que, olha, não é exatamente o que nós queríamos, estamos bem mais chateados, mas o governador me parece até com uma postura muito mais republicana, e entendendo a necessidade, acima de tudo, de ter uma relação entre instâncias, governo federal e governo estadual, que mantenha algum traço que seja de negociação. É impensável num país com a estrutura federativa brasileira que um governador se isole por completo da federação. É absolutamente impossível que um governo, qualquer ele seja, de qualquer matiz político, pode ser de um aliado do ex-presidente Lula ou pode ser de um opositor ao ex-presidente, inevitavelmente ele vai precisar discutir ICMS. Inevitavelmente ele vai precisar discutir reposição de perdas que aconteceram nesse ano em função de todas as PECs que foram levadas à frente, destinadas muito a tentar conquistar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então eu acho que é absolutamente, me parece muito mais a primeira ponta do iceberg de uma possibilidade de negociação. Eu tenho certeza que essa negociação nunca será dada na mesma proporção que seria com o presidente Bolsonaro se reeleito tivesse sido. Mas me parece o entendimento de que, com um espectro político mais ampliado, conquistado nas urnas e conquistado na base da Assembleia Legislativa, o governador Romeu Zema dá o seu primeiro passo em direção a mostrar que o caminho a ser seguido por ele numa conversa institucional é de deixar a porta entreaberta. Em algum momento ela pode ser fechada, as rusgas poderão aumentar, as divergências poderão ser mais acentuadas, certamente. Mas me parece que, do ponto de vista institucional, acho que esse é um caminho inteligente a ser adotado pelo governador. Eu confesso que estou curioso para entender como é que vai ser essa postura do governador Zema, porque ao longo desses últimos 4 anos, muitas vezes o governador foi acusado de se omitir das grandes discussões nacionais, né? Então, quando 90% dos governadores de estado publicavam ali uma carta que criticava, por exemplo, na época da pandemia, a atuação do presidente Bolsonaro, quando a gente até em inúmeras entrevistas aqui perguntou isso para o governador Zema, ele sempre disse, olha, o meu papel é trabalhar por Minas Gerais e não me preocupar tanto com a briga que está lá em cima em Brasília. Resta saber se a postura dele, adotada nesses quase 4 anos de mandato dele, do presidente Bolsonaro, vai continuar dessa maneira, com ele meio que ignorando os assuntos nacionais e pensando em trabalhar, digamos, no quintal dele aqui, que é o Estado. Há de se ver também qual é a tendência de Romeu Zema
na questão nacional, se ele de fato pretende se tornar uma liderança nacional, disputar a presidência da República, ser um herdeiro do bolsonarismo, como muita gente diz que ele vai tentar efetivamente ser. Eu confesso que tenho essa curiosidade em torno disso. Agora, sobre o governo Lula, Guilherme, tem uma outra questão que eu queria levantar aqui. Assim que a gente retomar com o Ricardo Corrêa, a gente vai ver se consegue fazer essa pergunta para ele também. É relativa às relações do presidente eleito com o Congresso. Nós temos um Congresso notadamente mais conservador do que tivemos até aqui. O Senado, em especial, se tornou uma casa ainda mais conservadora. Na Câmara também tivemos um aumento da presença dos conservadores, mas acho que as forças na Câmara ainda se equilibram um pouco mais, porque lá nós estamos falando de 513 deputados. Por onde deve passar essa relação do Lula com o Congresso Nacional e em especial com a Câmara dos Deputados a partir de janeiro do ano que vem? Eu acho que, como sempre, você, Thalita, tratam aqui no Super N as relações do centrão, assim denominado, e acho que até a gente daqui a pouco vai precisar evoluir exatamente para dizer não apenas o centrão, mas quem o compõe ou quem o comporá exatamente. Nós vamos estar falando do PP, falaremos do PL. O União Brasil entrará nessa mesma bacia de partidos e de legendas? Porque o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já tinha previsto nessa semana que haveria um racha no partido se o Bolsonaro perdesse a eleição, né? O que imagino, Rodrigo, acho que a gente pode interpretar como aquele primeiro aceno assim de jogar o lenço no chão para ver se alguém pega e devolve na mão de quem fez esse tipo de declaração. Porque é isso, é um tipo de formação partidária do PL, do PP, do União Brasil, que ela tem características muito eminentes de volatilidade. Há parlamentares que, em função das suas relações no estado em que estão, ou das preferências que têm ou terão por candidatos nas próximas eleições a prefeito, ou que tiveram compromissos firmados anteriormente, seja com o ex-presidente Lula ou com o presidente Bolsonaro, poderão mudar de posição no Congresso Nacional. E acho que aí a sinalização é de que, se fizermos um comparativo entre a postura de negociação do que é o presidente Bolsonaro e do que temos de exemplos do ex-presidente Lula, em que pese a existência do orçamento secreto para um, do mensalão para outro, me parece que as habilidades de negociação do ex-presidente Lula são maiores do que a do presidente Bolsonaro. Há uma disposição de conversa maior do petista. Portanto, isso me parece também uma sinalização importante para que quem está compondo essa ideia do centrão, seja no Senado ou que está se colocando numa postura independente, de alguma maneira ou em algum momento será chamado para sentar-se à mesa e dizer: e aí, o que precisamos para que você participe dessa concertação? E o ex-presidente Lula terá ali enormes argumentos para dizer: olha, eu já consegui conversar com a Simone Tebet, nós trouxemos aqui economistas do PSDB históricos, nós trouxemos aqui o Henrique Meirelles, que já foi meu ministro, que não é exatamente do mesmo campo ideológico do ex-presidente Lula, mas acho que ela sinaliza que haverá conversa. Isso a gente tem a certeza que poderá acontecer. Fato eu acho, meninas, que já ficou muito claro que essas conversas e alianças precisam ser feitas, até para uma construção de chapas que vão entrar ou que precisam retomar ou que devem retomar, como foi o caso da questão do PT, agora a presidência, né? A questão do presidente Lula. E essas alianças tendem a continuar. E isso também para uma possível reconstrução da direita. E a gente vê aí o nome do governador Romeu Zema de uma certa forma espontânea. Resta saber como que fica, porque a gente tem nomes do cenário também que vão tomando projeções, como Nicolas Ferreira, por exemplo. Sim. Aí eu lanço uma pergunta tanto para você, Thalita, quanto para você, Rodrigo. Vocês conseguem imaginar o PP de Arthur Lira, que tem enormes diferenças programáticas na região nordeste do país, que deu uma vitória muito expressiva ao ex-presidente Lula, e no sul do Brasil, com parlamentares eleitos desses dois locais, que eles pensem da mesma maneira sobre a figura do ex-presidente? Não dá para imaginar. Não dá. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que aí está a grande chave, assim, a heterogeneidade do Congresso Nacional é algo que certamente fará com que alguma porta de negociação seja aberta. Se ela vai ser exitosa, se ela dará condições de governabilidade pro presidente eleito, é uma outra conversa. Oficialmente, o que eles vão dizer é que, por exemplo, o PP, nós somos independentes. Mas nós bem sabemos que os deputados do Nordeste não vão remar
contra a amarelo lista que existe por lá, porque pensando até pragmaticamente, seria um erro crasso político, né? Tanto que ontem a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, já foi uma manifestação pacificadora. A primeira, se não me engano, das autoridades Foi. E das instituições brasileiras, dos três poderes. Acho. Exatamente, entre todos aqueles, foi o primeiro que se manifestou, depois aí veio o presidente do TSE, em seguida o presidente do Senado, e aí a ministra Rosa Weber também. E depois a ministra Rosa Weber. Então, é evidente que eles não vão apostar as fichas, né? Os parlamentares nordestinos desses partidos que estão mais apostados ao centro, ou que sejam, né, do centrão, como você está dizendo, em ir de cara contra o Lula, porque o capital político que o Lula tem no Nordeste, evidentemente, é um capital político muito considerável, né? Agora, no sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil, onde Bolsonaro ganhou e ganhou com muita autoridade, talvez, sobre Lula, a conversa vai ser diferente. Eu não tenho dúvida que essas nuances vão ficar evidentes. E acho, Rodrigo e Thalita, que há um componente muito importante que me parece ser ainda de um pequeno espaço de negociação, que é como estará o PSD de Gilberto Kassab. Certamente estará ao lado do governo que estiver e do governante que estará. É o novo MDB. É o novo MDB. Ele estará certamente com... Serei governo, seja qual governo for. Seja qual... É a máxima do PSD. Mas talvez o PSD não seja suficiente, pelos números não é suficiente para garantir uma governabilidade com estabilidade. E acho que essa governabilidade precisa, se há um grande desafio colocado para o ex-presidente, presidente agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é conseguir a formação de uma base rapidamente, por uma questão absolutamente pragmática. Todos os efeitos da utilização de recursos e da abertura de espaço fiscal feita pelo presidente Bolsonaro para tentar a sua reeleição, toda essa conta chegará muito rapidamente à economia brasileira e no ano que vem já capitalizada para o orçamento. Então, o ex-presidente Lula, presidente eleito, aliás, chegará com uma bomba nas mãos. Já tem gente falando de waiver fiscal, falando ali de uma certa PEC de um primeiro ano para manter o Auxílio Brasil, ignorando determinadas regras específicas ligadas ao teto de gastos, que já foi implodido há muito tempo, né? Hoje ele é uma absoluta falácia. Só pra inglês ver, né? Absoluta falácia. Então eu acho que ele é imperativo para que o presidente Lula seja capaz de, formando uma base minimamente sólida, conseguir talvez uma modificação na lei de orçamento ou alguma coisa que possa lhe garantir algum espaço fiscal, porque do contrário vai começar o ano de 2023 na bancarrota. Muito bem, Guilherme Brainha, gestor de política, participando com a gente aqui hoje desse Café com Política, dessa roda de conversa.